Então, seguindo aqui, ó, anteriormente a gente já fez o resumo do Rankine simples, Rankine com reaquecimento, e agora chegou a vez do nosso querido Rankine top. Rankine com regeneração. Regeneração. Qual da regeneração? A gente tem dois tipos: AAA aberto e AAA fechado. Nesse caso, a gente vai fazer o resumo aqui rapidão do AAA aberto. O que a gente tem no AAA aberto? A gente vai ter, começando pela nossa planta, do nosso AAA aberto, a gente tem aqui, ó, uma bomba. Daí da bomba, a gente vai para uma câmara de mistura. Já já a gente vai entender o que essa câmara de mistura faz. E a nossa câmara de mistura é o AAA aberto. Daí da câmara de mistura a gente vai sair vai pegar o que foi juntado aqui na câmara de mistura, que a gente não sabe ainda o que é, vai para uma bomba comprimir mais uma vez, e daí da bomba a gente vai para caldeira. Da caldeira a gente vai para turbina, e daí na turbina aqui a gente vai pegar um pedaço daquela massa e vai jogar para o nosso ar aberto, vai jogar vapor nesse caso, que é Y da fração de massa, e vai seguir expandindo para o condensador. Vamos fazer certinho aqui, né? Vai seguir expandindo para o condensador 1 menos Y, ou seja, a gente tem massa, a gente tem 1 kg de massa aqui, ó, aqui, e daí na turbina a gente pega Y de vapor e vai para o ar aberto direto, e 1 menos Y, a fração do que sobrou daqui, a gente vai jogar para o condensador. Então a gente segue expandindo não, rejeitando calor no condensador, expandindo pro condensador. Daí do condensador a gente vai voltar para nossa bomba 1. Então aqui, dando nome aos bois, temos D1 para 2, uma compressão isentrópica na bomba 1, ó, vou escrever B1. D2 para 3, a gente tem uma adição de calor a pressão constante, ou seja, aqui é a mesma linha de pressão, ó. Daí D2 para 3, essa adição de calor a pressão constante. 3 para 4, outra compressão isentrópica, vamos escrever compressão isentrópica. D3 para 4, outra compressão isentrópica, seria agora na bomba 2. D4 para 5, uma adição de calor na caldeira. D5 para 6, aqui agora muda, ó. A gente tem D5 para 6 e D5 para 7, que é referente à fração. E essa aqui é a nossa turbina. Daí vai ter, aqui a gente vai ver depois que vai ter um trabalho na turbina 1, que vai ser essa ramificação aqui, e um trabalho T2, que é referente a essa outra ramificação. Esse aqui é o nosso condensador. Vou fazer aqui, ó, condensador, tá. Tendo feito isso, vamos fazer o nosso diagrama TS, que é crucial depois para a gente resolver o exercício, para definir os estados. Então aqui, como é que vai ficar o nosso diagrama TS desse cara aí? Então aqui, ó, T, S, diagrama T, eixo T e eixo S. Vou pegar aqui e vou fazer a curva de saturação da água. Aí, ficou bom? Curva de saturação da água. Vou pegar o vermelho aqui. Ó, vou começar aqui em cima da nossa curva da saturação da água, porque no ponto 1, o condensador, ele nos fornece, na saída do condensador a gente vai ter água saturada, líquido saturado. Como nesse caso que a gente está trabalhando com água, ó, D1 para 2, a gente tem uma compressão isentrópica, então 1 para 2, uma compressão isentrópica. D2 para 3, a gente vai ter
uma adição de calor à pressão constante. Como é a pressão constante, ó, aqui vai ter a isobárica referente a esse cara aqui, ó. A pressão constante, de 2 para 3. Então, esse ponto aqui é o nosso ponto 3. E eu vou pintar ele aqui. Ponto 3. Daí, ó, 3 para 4. 3 para 4 a gente tem outra bomba, ou seja, outra compressão isentrópica. Aí, ficou alto aquele meu coisa ali. Viajei. Vou diminuir um pouco. Ó, 3 para 4, outra compressão isentrópica. E daí 4 para 5, uma adição de calor. Uma adição de calor a pressão constante. Então a gente vai fazer nossa outra isobárica aqui, ó. Vou puxar outra isobárica a pressão constante. E ele vai expandir, vai adicionar calor até o nosso fluido de trabalho se tornar superaquecido. Então, como todos sabem, aqui a gente tem, na verdade, nessa região aqui a gente tem líquido comprimido. Dentro da nossa curva de saturação a gente tem mistura e nessa região vapor superaquecido. Em cima a gente tem os estados saturados. Ponto crítico aqui, para um lado líquido, para o outro lado vapor saturado. Então, de 4 para 5, 4 para 5, adição de calor não. Adição de calor e pressão constante. Então, chegamos aqui no nosso ponto 5. Daí 5 para 6, aí que entra a diferença, ó. 5 para 6, se a gente for olhar aqui, ó, na turbina, 5 para 6, a gente tem 5 de 6 para 3, a gente tem uma pressão. E depois de 6 para 2, de 6 para 2 para 1, aqui, ó, daqui para cá, a gente tem outra pressão. Então, de 6 para 3, de 5, na verdade de 5 para 6, ele vai expandir até uma pressão intermediária, que é a mesma pressão de 3. Então expandiu até uma pressão intermediária. Eu vou fazer aqui a isobárica, ó, do 3, que é a mesma pressão do 2. Então esse aqui é o nosso ponto 6. Ponto 6. Expande, daí, ó, do 5 para o 7, mais uma expansão isentrópica na turbina, até a nossa menor pressão. Ponto 7. E aí a gente tem tudo que a gente precisa para definir trabalho líquido e calor adicionado. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que vamos quantificar esses elementos? Ó, trabalho na bomba, aqui começa, ó, trabalho que pode ser que gere alguma dúvida, algum problema. Antes a gente calculava trabalho na bomba H2 menos H1, só que agora a gente tem que tomar cuidado que a bomba aqui, ela tá trabalhando só com a fração 1 menos Y. Então, nosso trabalho na bomba 1, ó, trabalho na bomba 1, puxa vida. Trabalho na bomba 1 é 1 menos Y vezes H2 menos H1. H2 menos H1. Ai, mas ficou cachorro, né? Vou fazer aqui de novo. Trabalho na bomba 1 é igual a 1 menos Y vezes H2 menos H1. Trabalho na bomba 2, ó, se a gente olhar nosso diagrama aqui, ó, aqui, nesse ponto, a gente já tem toda a nossa massa do nosso fluido de trabalho, já não está mais nesse Y, porque ele juntou aqui na nossa câmara de mistura. Então, o trabalho na bomba 2 vai ser H4 menos H3. Trabalho na bomba 2 é igual a H4 menos H3. Qin ainda segue com toda a nossa massa do fluido de trabalho, ou seja, 1. Então, o trabalho na caldeira não, o calor adicionado na caldeira vai ser H5 menos H4. Qin é igual a H5 menos H4. Agora, trabalhos nas turbinas. Ó, se a gente for ver,
a gente tem que aqui, ó, isso aqui de 5 para 6 a gente trabalha só com a fração y, com y. E de 6 para 7, que foi o que eu escrevi aqui, ó, de 5 para 7, na verdade, a gente vai estar trabalhando com 1 menos y. Então aqui é 1 menos y. Então, nosso trabalho na turbina 1, que eu defini como T1 aqui, ó, trabalho na turbina 1 vai ser igual, ó, trabalho T1 vai ser igual a y vezes H5 menos H6, menos H6. Trabalho na T2 vai ser 1 menos y, porque, olha aqui, ó, ele vai estar 1 menos y, então o trabalho na T2 vai ser 1 menos y vezes H5 menos H7. H5 menos H7. Qout, ó, cuidado com isso, ó, Qout, no nosso condensador a gente tem ainda só a fração 1 menos y. Então, Qout é igual a 1 menos y, aqui a gente tem nosso Qout, ó. Qout igual a H7 menos H1. E é isso daí. Ah, e agora, Caetano, como é que tu falou aí y, e o que que é esse y? Como é que a gente define esse y? A gente vai definir pelo balanço de massa aqui no nosso A aberto. Então, a gente sabe lá da segunda lei da termodinâmica que tudo que entra, conservação de massa. A gente sabe da conservação de massa que tudo que sai é igual a tudo que entra. Então, aqui ó, aqui tá saindo 1 vezes H3, que é igual a, tá saindo 1H3, juntou lá a fração y mais a 1 menos y, e tá entrando aqui, ó, 1 menos y, tá uma biscaíra, velho, brava, 1 menos y, 1 menos y vezes H2. Então, ó, pra quem não viu, o H2 tá aqui, ó, tá vindo o H2, tá entrando aqui 1 menos y H2, e mais YH6. YH6. Agora nós vamos fazer a distributiva aí, vamos juntar tudo que tem para juntar e isolar Y. Então vai ficar, ó, distributiva, para quem não sabe, H2 menos YH2 mais YH6. Vou isolar o que tem Y, vai ficar Y, ó, YH6 menos H2 igual a H3 menos H2. Y igual a H3 menos H2 sobre H6 menos H2. É isso daí. Ciclo Rankine com regeneração AAA aberto. É isso daí. Pau na gateada. Valeu.